Olá, seja muito bem-vindo você novamente aqui para o nosso cafezinho aqui em torno da mesa do Topcast Brasil. Você é mais que nosso convidado e aproveita, faz o seguinte, pega o seu dedinho aí nesse aviãozinho, ó, vai mandando para todo mundo que você conhece, porque hoje nós teremos aqui um tópico excepcional. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui e vai poder ajudar outras pessoas se você ficar ligadinho aqui conosco, tá bom? Então aproveita, vai convidando seus amigos, seus familiares, manda para quem você puder e aproveita, já curte aí o nosso Instagram, Topcast Brasil, e também já se filia aqui, matricula aí no YouTube, né? E você... marca aí o sininho para que você possa receber aí as nossas notificações, tá bom? Olha, gente, hoje nós vamos ter aqui um tema para lá de bom. Vamos, dentro da inteligência emocional, falar sobre o adoecimento mental e a perda da funcionalidade, né? E o que é que isso tem a ver com a inteligência emocional? Bem, antes de eu contar para você, deixe-me apresentar-lhe a nossa convidada de hoje, Ariadne Cruz, famosíssima aqui em São Luís, mais conhecido como Ada, a doutora Ada, né? Ela é terapeuta ocupacional, tem experiência de mais de 10 anos na área de saúde mental e estimulação cognitiva. Ela é especialista em saúde mental. Portanto, fica ligado, porque a doutora Ada tem para você dados importantíssimos para você dar a virada que você precisa para esse novo ano que se inicia, tá bom? Então, com a permissão de vocês, permita-me apresentar-lhes Ada. Dê o seu boa noite a todos aqueles que estão conosco agora aqui no Topcast Brasil. Boa noite. Obrigada pelo convite. É uma honra muito grande. Espero contribuir. Com certeza. A gente já estava esperando aqui há tempos essa participação sua aqui conosco, porque eu sei que você, como tem militado nessa área há mais de 10 anos, você tem muitas experiências para contar, não é mesmo? E eu tenho certeza que algumas são, assim, inesquecíveis, né? E nós, durante a semana, lançamos aqui uma campanha de divulgar com os nossos telespectadores quais seriam as perguntas que eles gostariam de trazer a você. E a nossa produção já recebeu algumas perguntas aí pelo direct e daqui a pouco nós vamos estar passando. Produção, vocês vão me informando aí à medida que forem chegando as perguntas, tá bom? Mas, Ada, fala para nós aí o que é a terapia ocupacional. Eu acho que todo mundo deveria conhecer mais sobre esse tema. Eu creio que isso não é tão divulgado assim. Eu queria que você esclarecesse para a gente o que faz o terapeuta ocupacional. O que você faz na vida? Conta para nós. Então, eu adoro dizer o que é terapia ocupacional, né? Porque as pessoas confundem com várias coisas. A terapia ocupacional ela é uma área da saúde. A gente trabalha... com o indivíduo da filosofia à fisiologia dele, né? Então, ela é uma área é uma graduação, não é um curso, não é um curso técnico que você faz. Não existe fisioterapia ocupacional, que muita gente fala que é fisioterapia ocupacional, apesar das duas áreas conversarem e ter o mesmo conselho. Mas... Ou seja, fisioterapia não é a mesma coisa que terapeuta, não, são duas coisas distintas, né? Isso, exatamente. Eu vou aproveitar, eu vou inclusive colocar aqui um acréscimo a essa minha pergunta. Por que eu preciso disso? Me convença. Tá, a terapia ocupacional, ela trabalha, apesar de nós trabalharmos na prevenção, nós trabalhamos no adoecimento. Né? Então, quando você perde a sua funcionalidade, o terapeuta ocupacional ele tem como instrumento de trabalho a atividade humana. Você há de convir que, a partir do momento que você acorda, ao momento que você vai deitar, você é um ser que está ali em atividade o tempo todo. Então, quando o terapeuta ocupacional vai fazer intervenções, ele faz intervenções pautadas em cima das atividades humanas. Só um instante. Você disse assim... Quando o paciente perde a sua funcionalidade, me explica isso.
quando é que eu perco a minha funcionalidade? Quando é que alguém perde a sua funcionalidade, em que e para quê? Me dá um exemplo. Tá, a funcionalidade, ela vem... nós temos a nossa funcionalidade que nós desenvolvemos, né? Uma criança, ela tem todos nós temos o desenvolvimento normal, né? Então, assim, a gente ali nasceu, aí a gente vai ter o controle cervical, o controle de tronco, sentar para poder andar, então tudo isso é desenvolvimento, né? Vamos imaginar aquela criança que ela não tem esse desenvolvimento adequado. O terapeuta ocupacional vai trabalhar e estimular para que ela consiga se desenvolver nessa área. Um indivíduo que perdeu uma funcionalidade, por algum motivo, ele teve um membro amputado. Então, ele vai ter que aprender a se desenvolver sem aquele membro e desenvolver habilidades de uma nova forma, seja com uma prótese, seja com adaptações. Então, assim, o que o terapeuta ocupacional sempre vai querer é resgatar e desenvolver essa função do indivíduo. E aí eu pergunto uma coisa. O nosso programa aqui, ele traz muito sobre inteligência emocional. Esse é o nosso tema básico aqui. E aí eu pergunto como a terapia, o terapeuta ocupacional, ele se envolveu com a área de saúde mental e que relação tem isso com a inteligência emocional? Tá, a terapia ocupacional ela já nasce, né, com essa questão da saúde mental, né? Quando teve Segunda Guerra Mundial lá, que eles se desenvolveram, teve toda a questão de adaptações, tudo ali nasce a terapia ocupacional para que trabalhe as funcionalidades dessa questão pós-guerra. A gente sabe que a inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com as emoções. Né? A terapia ocupacional, quando ela está trabalhando esse desenvolvimento das habilidades, eu vou ter que ter habilidade emocional para poder ter novas aquisições. Né? Com certeza. A minha área de atuação, eu trabalho há mais de 10 anos na área da saúde mental. E nesse processo de adoecimento, a gente vê o quanto que essa falta de habilidade ela está muito presente. Né? No adoecimento, a maioria dos adoecimentos tem uma falta também dessa habilidade. Sabe, Ada, eu lembrando aqui da minha infância, o que não faz muito tempo, tá? Não pensem que eu sou avançado em idade, mas não faz muito tempo. Mas lembrando aqui da minha infância, a gente não costumava falar de pessoas assim, vamos dizer, desequilibradas emocionalmente, né? E a realidade é que hoje a sociedade atual parece-me que sofre de um problema generalizado. Então, a sociedade atual, você diria que ela sofre de uma perda crescente ou algo que vem piorando assim ao longo dos anos a respeito da saúde mental? Qual Sim. é a correlação disso com a terapia ocupacional? Sim, hoje a sociedade está muito adoecida, né? E ainda existem muitos agravantes para que isso ainda gere mais adoecimentos, né? Nós temos a rede social hoje, né? A internet, ela traz muita informação e as pessoas procuram muitas receitas prontas. Muitas receitas prontas. Antigamente, não é que não existia, né? Mas Pascoal, ele já falava de ansiedade lá atrás, né? Ele tem um texto belíssimo que fala sobre isso. E aí você imagina, o tempo da minha avó é o mesmo tempo de hoje, só que naquela época o tempo ele era recebido diferente pelas pessoas. Então, assim, você ia comprar uma roupa, geralmente você não comprava pronto, você comprava o tecido, aí você tinha que levar na costureira, aí tinha que levar para tirar a medida, ia para a prova, para depois você receber a sua roupa que você tanto queria para uma determinada festa. Né? Então, as pessoas sabiam esperar aquilo ali. Hoje você vai numa loja, você compra 10 roupas dentro de 1 hora para usar uma. Então, assim, o tempo ele é o mesmo tempo, só que nós somos mais imediatistas. Então, devido a tudo isso, a forma que a gente está fazendo essa leitura de mundo está trazendo muito mais adoecimento para a gente. É verdade. Você sabe que uma curiosidade que eu era bem novinho
em 1969, quando o homem pousou na Lua pela primeira vez, e eu fiquei fascinado por esse tema, naves espaciais, viagens espaciais, enfim. E hoje eu me dei conta de algo que me deixou assim estarrecido, que esse seu celular que você tem aí com você, ele tem mais tecnologia do que aquela nave espacial que foi até a Lua em 1969, né? Então, hoje, as pessoas carregam em suas mãos uma arma, uma tecnologia, e você acabou de citar isso aí, as pessoas são imediatistas porque elas veem isso em seus celulares, né? E elas pensam, eu quero isso, né? Mas já vamos voltar nesse tema aí. Gente, eu quero agradecer aqui, eu estou tomando um cafezinho aqui muito bom, e é um oferecimento aqui da Lemaps. Mas o que é a Lemaps? A Lemaps é uma empresa de construção civil, é nosso patrocinador aqui no Topcast Brasil, e a Lemaps ela faz grandes construções, desde as pequenas até as maiores, né? É especialista aí em grandes obras, hospitais, shoppings, clínicas, enfim. Eu aconselho que você que esteja precisando de algo aí na sua casa, alguma reforma na sua empresa, chama a Lemaps. Olha, Lemaps_Eng Serviços é o Instagram deles. Então acessa aí, também tem o site lemaps.com.br. Fala com o Márcio ou então com a doutora Luciana. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Obrigado, Lemaps. Mas então, sabe, Ada, eu percebo hoje em dia que as pessoas têm carência de saúde mental, né? Quando você vê um ser humano na rua, não só na rua, você hoje pela televisão vê tantas coisas, os noticiários trazendo assim atrocidades que a gente vê que não era normal acontecer isso no tempo da sua avó, né? Eu vou dizer no tempo da sua avó que não é o meu tempo, né? Brincadeira. Mas eu pergunto a você o seguinte, por que nós devemos trabalhar a inteligência emocional durante toda a vida e não só apenas somente no momento de adoecimento? A inteligência emocional, ela vem trazer esse equilíbrio, né? Se eu entendo as minhas emoções, eu vou saber dar respostas diferentes. E tudo tudo é muito novo, porque antigamente não se falava sobre inteligência emocional, antes não se falava nem sobre emoções, né? As pessoas não entendiam o que era isso. Eram falado para as pessoas se comportarem de determinadas maneiras e pronto. Então, não tinha como eu expressar algo. O meu sentimento, ele era muito reprimido, né? Então, as pessoas, elas se comportavam apenas. E reprimia todo o resto. E hoje você já tem essa capacidade, essa informação. Por um lado, é muito positivo. Pelo outro, hoje, a saúde mental, né, entre aspas, aí, é um objeto de desejo de todo mundo. Você abre a rede social, o que mais tem é gente vendendo fórmulas prontas para saúde mental, para devolver isso, aquilo, outro, tudo. E acaba que muita gente compra produtos, participa de treinamentos, outros desenvolvem, uma pessoa é de uma determinada área, aí migra por um curso de tantas horas e eu já sou terapeuta, sabe? E aí, quem está adoecido vai atrás, pega ali a internet, olha, e aí se o profissional é bom é porque tem seguidores. Se tem seguidores, nossa, ele é muito bom. Ninguém sabe currículo, ninguém sabe formação, né? E aí o psicólogo, que é o grande profissional que vai lidar com tudo isso, ele acaba saindo do local dele, porque aí está cheio de gente que não entende nada, sai vendendo fórmula pronta, prometendo aí milagres. E aí isso só vai procrastinando o adoecimento ali, procrastinando o adoecimento, não, procrastinando, de fato, a cura. Não é a cura, mas assim, o meu entendimento de fato que eu tenho, sabe? Ou seja, as pessoas elas se perdem nos seus achismos. Por quê? Elas são bombardeadas com tantas informações, essas fórmulas prontas,
né? E eu nem acho, José, que seja achismo. Porque se existe a ignorância, como que eu vou procurar uma coisa do qual eu não sei? A gente que trabalha o dia a dia na saúde mental, a gente vê que o quanto que tem até profissional errado. Fora do, como diz o povo, né? No rolê errado. Uhum. E querendo se atravessar onde não é o lugar dele. Sabe? Então, assim, são encaminhamentos mal feitos, sabe? São... olha, tu tá aqui e nem tudo é sobre remédio. E aí fica segurando, às vezes, uma pessoa na questão da medicação. O remédio ele é muito importante, mas remédio ele vem para tratar um sintoma. Uhum. A gente está falando de psiquiatria, estamos falando de saúde mental, estamos falando de psique. A gente não está falando de um antibiótico que tu toma por 7, 14, 21 dias e tu ficou bom. E sabe de uma coisa, Ada? Algo que me chamou a atenção é que você tem no seu Instagram, teu Instagram profissional, você tem um texto que eu disse, gente, que profundidade isso, achei tremendo, né? Então, eu aconselho você procurar aí o Instagram da Ada _ terapeuta, não é isso? Vai lá, Ada _ terapeuta, você vai encontrar nesse Instagram um texto sobre o transtorno de borderline. E uma coisa que eu achei interessante é que a Ada escreveu isso em primeira pessoa. Aí eu disse, nossa, será que ela sofre de transtorno de borderline? E aí, conversando com ela ao longo dessa semana, eu descobri que, na verdade, isso são algumas observações que a Ada faz depois de atendimentos e é algo muito instrutivo que você precisa saber, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o transtorno de borderline, o que é isso? Na verdade, para você ver só, eu conheço uma única pessoa que tem conhecimento desse resultado, desse diagnóstico de transtorno de borderline. O que é isso, esse nome tão bonito, e o que faz esse transtorno? Engraçado, José, que você falou isso, e quando eu escrevi esse texto, as pessoas que não têm tanta intimidade comigo começaram a me mandar mensagem no direct. Ei, tá tudo bem? Tá precisando de tratamento? Tá tudo bem? Eu digo, tá tudo bem, o que foi? Não, é porque eu li o teu texto, tá? Eu falei, tá, não, mas é o meu texto, só um texto, tudo. Uhum. Porque quem me conhece sabe, né? Então, assim, eu escrevo muito, geralmente, após os atendimentos, né? Eu costumo escrever algumas coisas, alguns atendimentos, eles são muito fortes, tudo. Então, assim, eu tenho muita coisa escrita, mas de um tempo para cá, eu andei colocando algumas coisas, motivada por algumas pessoas. Não, coloca esse texto, ele é muito legal. Tudo, alguns amigos psiquiatras que já leram, tudo. Não, coloca, tal. Eu falei, coloquei. Então, o transtorno borderline, ele é um transtorno, inclusive, muito comum. A gente se depara com ele muito, né? Ele é mais prevalente em mulheres do que em homens, porém, também, de algum tempo, a gente tem recebido muitas pessoas que têm, muitos homens com transtorno de borderline. Ele é um transtorno relacionado ao comportamento, né? Aonde a pessoa não sabe lidar com a emoção, né? Ela não sabe lidar de forma alguma com as emoções. Essa falta de habilidade de lidar com emoção acaba frustrando e aí ela responde de uma forma muito, muito negativa, né? A pessoa que tem borderline, ela costuma ser uma pessoa que, às vezes, acaba se mutilando. Nem todos se mutilam, né? Mas acaba acontecendo. E é um transtorno muito grave, né? Principalmente quando o indivíduo nega aquilo que tem, né? Porque eu trabalho em clínica psiquiátrica e a gente recebe muito paciente com transtorno. Quando ele consegue, se identifica no diagnóstico, ele se beneficia muito na psicoterapia. Existe a medicação para ter lá, regular a questão do humor, tudo, né? Mas ele funciona muito na psicoterapia, né? O psicólogo, ele é extremamente importante. E esse transtorno, ele é adquirido de que forma? É meramente comportamental? Ele herda isso dos pais? Como é que é isso? Como é que funciona isso?
Tem, É um resultado do meio? Como é que é? Tem tudo isso. Ou seja, é o bolo todo. Né? É o bolo todo. E olha, gente, por que eu chamo a atenção de você para você ir lá no Instagram da Ada? Porque eu sei que, lendo esse texto, muitas pessoas vão se identificar. Muitas pessoas vão ver, nossa, eu passo por isso aqui. E, às vezes, você ainda não diagnosticou que você carrega com você alguma espécie de mal, alguma espécie de transtorno que pode e deve ser tratado para você ter uma vida melhor, né? Isso é inteligência emocional, você descobrir aquilo que você tem e procurar ajuda, não é isso? Agora sim, Josué, existe também aquelas pessoas que elas se frustram em receber não, reage de uma forma também sem habilidade, e nem por isso ela vai ter o transtorno, né? Nem por isso ela vai ter o transtorno. Nós, terapeutas ocupacionais, a gente não olha muito o indivíduo, o diagnóstico dele. Uhum. Né? Quando o paciente chega, eu costumo olhar o potencial dele. Eu nem me importo com o diagnóstico. O diagnóstico eu quero saber para poder entender várias questões. Né? Mas o diagnóstico, para nós, ele não é importante. Diferente para o psiquiatra. Né? O diagnóstico ele vem ali, mas ele não vem validar o paciente para a gente. A gente vai pegar o paciente, ver as potencialidades dele e a gente vai trabalhar em cima disso. Porque ele não é um diagnóstico. Agora se a pessoa já vem diagnosticada, vem de um psiquiatra, por exemplo, ela já vem com uma definição de adoecimento mental e ela já traz aqueles aspectos que são verificados logo por um profissional, como um psiquiatra, eu pergunto qual o impacto de ter um terapeuta ocupacional em relação à inteligência emocional e tratamento dessas pessoas? O adoecimento mental, ele te tira muito da tua habilidade ocupacional. Então, assim, quando tu estás num processo de adoecimento, tu vai perdendo as tuas habilidades. Então, assim, o gerenciamento do banho não é o mesmo, a tua rotina, ela muda. Ou seja, se a pessoa não gosta de tomar banho, pode ser que ela esteja doente mental. Não. Pode ser que ele não entenda de higiene pessoal. Ok. Vamos deixar baixo isso, né? E aí você vai perdendo essas habilidades. Você não tem a mesma motivação de trabalhar. Aquelas pessoas que, por exemplo, quando amanhece o dia, elas não têm vontade de sair da cama. Não vou levantar hoje e tal, e fica naquela ali, estou sem vontade, não sei o que. Seria um sintoma? Se for uma coisa frequente, você tem que começar a olhar e dizer, opa, peraí, algo está errado. Porque tem dia que eu, particularmente, levanto porque preciso levantar para ir trabalhar. Uhum. Né? A gente sabe que nem todos os dias a gente está motivado a fazer a nossa rotina. Agora, quando isso se torna repetido, né? Repetidamente, eu estou tendo esses mesmos sintomas, eu já não tenho a mesma motivação para ir trabalhar. E antes eu ia trabalhar com muita motivação, antes eu gostava do meu trabalho. E hoje em dia eu não estou tendo vontade de trabalhar. Uma pergunta. Então, algo pode estar... Isso pode ser também em crianças? Sim, em crianças. Ok, por que eu pergunto isso? De repente, você, papai, você, mamãe, tem uma criança e ela apresenta um quadro de não quero mais ir para a escola, não vou mais para a escola, alguma coisa aconteceu. Sim. Né? E isso é para despertar a atenção dos pais para procurarem ajuda. Sim. Por que ele não quer ir mais? Antes ele gostava de ir, agora não gosta mais. O que aconteceu? O que mudou na escola? O que mudou nessa rotina? Né? De repente está acontecendo algo que não está legal. Exatamente. E se isso for... vamos supor que nessa escola ele esteja... Um exemplo aqui, sofrendo de bullying. Uhum. E aí os pais não se atentam para isso, a criança não tem uma voz dentro de casa onde ela fala e os pais acolhem. Isso futuramente vai trazer um adoecimento. Com certeza. Né? Inclusive, a gente sabe de muitos casos de crianças que foram abusadas. Sim. E que, debaixo de forte ameaça, não têm coragem de relatar isso para os pais. E elas
elas se fecham E o naquilo abuso, a gente tem que entender que não é só um abuso físico. Existe a questão psicológica também. Sim. Né? Ou seja, você tem que procurar ficar de cabeça fria, mas com auxílio de um profissional. Falando em cabeça fria, gente, olha, eu quero agradecer também a um dos nossos patrocinadores, que é a Alpha Term. A Alpha Term é uma empresa de refrigeração que faz instalação de ar-condicionados, equipamentos de última geração, também assim em grandes estabelecimentos como hospitais, shoppings, tá? Então, se você está pensando em climatizar o seu ambiente, seja uma igreja, seja um clube, seja um shopping, um hospital, procura a Alpha Term. A Alpha Term, com certeza, nesse calorão que nós estamos passando hoje em dia, né, vai fazer você ficar de cabeça fria. Procura a Alpha Term Engenharia. Eles estão prontos para te ajudar e receber as suas demandas aí, né? E hoje nós estamos aqui no nosso programa com a Ada, que é terapeuta ocupacional, tem mais de 10 anos aí de experiência em atendimento clínico, né? Atua diariamente em uma clínica aqui na cidade e ela está aqui falando conosco a respeito da ligação da inteligência emocional com a terapia ocupacional. E Ada, eu te pergunto, as atividades da vida diária, elas influenciam de alguma forma na vida do ser humano para que ele possa adotar alguns comportamentos que, eu diria assim, são comportamentos um tanto quanto ortodoxos, ou seja, não são comuns, aquele tipo assim que você olha e, esse cara é meio estranho, né? Ou seja, tem algum problema. Então, essas atividades diárias é um fator para a gente ficar atento de que existe alguma coisa errada? Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. As atividades de vida diária, ela faz parte do indivíduo, né? São as atividades que eu desenvolvo rotineiramente. Tomar banho, alimentação, escovar os dentes. São essas atividades rotineiras do meu dia a dia. O meu lazer, tudo que você faz ali no seu rotineiro de autocuidado, enfim, que todos nós temos, né? E aí, deixa eu ver se você está me perguntando aonde eu identifico um adoecimento nisso tudo. É isso? Exatamente. Tá. Porque existem pessoas que fazem coisas estranhas. Sim. Diariamente repetem esse mesmo comportamento. Isso é um sinal de que existe alguma coisa de errado com essa pessoa. Ela aparentemente tem uma vida normal, né? E hoje em dia a gente é tão cercado de tantas coisas, por exemplo, autismo, né? Não que uma pessoa autista seja alguém que não mereça a nossa compreensão, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso abraço, mas tem gente que quando fala que uma pessoa é autista, peraí, isso aí pega, deixa eu me afastar. Não. Gente, em primeiro lugar, você precisa entender que essas pessoas precisam de compreensão, precisam de amor, precisam de carinho, né? Mas tem aquele sujeito que a gente diz assim, que comportamento estranho desse cara, e aí você já rotula como o estranho, né? E você tende a eliminar do seu rol social aquela pessoa. Sim. Né? Nós temos, né, essa questão do preconceito. Exato, muito o preconceito. Muito instalada na nossa sociedade. Tudo que foge aquele quadrado ali que a gente diz assim, isso é sociedade, correto, é isso daqui, a gente tende a repelir um pouco, né? Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a subjetividade de cada um é muito importante. Então, assim, quando a gente começa a atravessar o comportamento do outro, querendo que o outro seja que nem a gente, que eu quero que ele seja como eu, então a gente já está se atravessando num lugar que não é legal. Agora, sim, dentro da nossa rotina, existe, sim, sinalizadores de que algo não está legal, né? O sono, a pessoa que dormia bem e começa a não dormir legal, é um sinalizador de que algo está errado. Antes, aquelas pessoas que verificam o tempo todo se, de fato, a porta do armário está aberta, se eu fechei a porta, se eu preciso lavar minhas mãos várias vezes, eu tomo inúmeros e inúmeros banhos por dia.
Então, existe coisas que você vê assim, não, mas isso não está muito legal, isso está demais. Porque a gente acha assim, que o não fazer prejudica, mas o fazer demais também prejudica. Ele também impacta. Então, eu estou chegando muito atrasado agora, porque, de repente, eu comecei a imaginar que eu tenho que conferir todas as portas ao sair de casa, e antes eu não fazia isso. Né? Então, são sinalizadores. Tudo aquilo que também é demais, ou tudo aquilo que é de menos, são sinalizadores de que algo não está muito bem ali naquele psique, né? Aquela rotina ali não é muito legal. Me corrija se eu estiver enganado, mas isso de checar se as portas e janelas estão fechadas, isso não parece mais típico de uma pessoa de mais idade? Não. Ou seja, pode acontecer até com mais novinho. Pode sim. Né? No transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo, o toque, né? Acontece muito as verificações, pensamentos. Eu tenho um toque, eu preciso confessar. O meu toque é a falta de café. Produção, meu café acabou. Por gentileza, vocês podem abastecer aqui novamente, né? Eu quero agradecer mais uma vez aí a Lemaps, né? Eu peguei aqui a caneca da Lemaps. Eu quero agradecer a Lemaps Engenharia que está conosco aqui, patrocinando o Topcast Brasil. E, se você não segue o nosso canal, te inscreve aí, clica aí nesse sininho para você continuar seguindo a gente. E segue também lá no Instagram, Topcast Brasil. E se você puder, faz um favor, segue lá também o meu Instagram pessoal, josuematos.1. Repetindo, josuematos.1. E, por favor, adiciona também aí a Ada, como é sua amiga no Instagram, é Ada_terapeuta, não é isso? E olha, você vai ver uns textos sensacionais que a Ada tem ali. Mas quando você estiver lendo esse texto, não pense, por gentileza, que ela é autista ou que sofre de toque ou coisa desse tipo. Não, ela cuida de pessoas assim, com esse tipo de transtorno emocional, né? Mas, Ada, muita gente tem uma ignorância a respeito dessas coisas que nós estamos tratando aqui, né? E o nosso intuito é exatamente trazer elucidação, colocar em cima da mesa as coisas que precisam ser esclarecidas a respeito desses segredos da mente humana, né? Então, eu te pergunto, como a inteligência emocional influencia a capacidade de lidar com o adoecimento mental? Uma pessoa que é doente mentalmente, mas ela não tem a consciência, porque, olha, eu já falei para vocês, eu sou Master Coach e existe uma recomendação que você, coach, possa passar por um processo de coach pelo menos 2 vezes por ano, né? E eu quero aqui agradecer minha coach querida, a Rita Freire, que fez o último processo de coach comigo, agora recentemente. Rita, ela sempre está aí conosco. Um grande beijo para você, Rita. E, se prepare que você vai ser uma das próximas entrevistadas aqui, tá bom? Então, nós passamos por um processo regularmente. Para quê? Para que você possa checar, tá tudo bem, peraí, eu estou seguindo aqui o checklist. É que nem um piloto de avião, ele pilota há anos, mas todas as vezes que ele entra na cabine, ele pega a sua planilha, pega o checklist, ele começa a verificar tudo para saber se está bem, né? Então, como a inteligência emocional influencia com essa capacidade de lidar com o adoecimento mental, Ada? Assim, quando a gente bota assim, como que a inteligência emocional vai ajudar, é como que se tudo estivesse muito pronto, né? Tivesse assim, vamos para um curso de inteligência emocional e tudo vai estar muito pronto ali. E a primeira questão é que a pessoa tem que entender, eu tenho que buscar esse autoconhecimento. Eu só vou poder aprender a lidar com emoções se eu entender o que é isso, eu entender sobre mim, né? Então, eu acredito que o primeiro passo para que ela entenda sobre inteligência emocional é buscar um psicólogo. É buscar um psicólogo para falar sobre ela. Sim. Porque as minhas emoções é diferente da forma que você sente as suas. É muito diferente. São vivências diferentes, são histórias de vida diferentes. A saudade que eu sinto é diferente da saudade que você sente.
Eu quantifico ela de uma forma e você de outra, o medo, enfim, né? Todas as emoções, elas são quantificadas diferente de uma pessoa para outra. Então, o ideal é que, se eu quero entender sobre inteligência emocional, eu tenho que primeiro entender sobre o que passa na minha cabeça, sobre como que são minhas emoções, como que eu lido com tudo isso. E eu creio que o melhor caminho é você procurar um psicólogo. Você quer procurar um coach, você tem metas, procure um coach. Agora, não dá para você entender de inteligência emocional sem fazer nada. Você tem que buscar leituras, você tem que mudar esse cognitivo para que ele consiga receber essas informações. Você tenha ferramentas para poder estar questionando, melhorando, percebendo. Porque a gente sempre vai ter, né, Josué, aquela história assim, inteligência emocional sempre vai ter na nossa vida. O tempo todo a gente está desenvolvendo coisas novas e para aquilo que a gente não conhece, a gente tem que saber lidar com essas emoções. E para aquilo que a gente está deixando para trás, a gente também tem que saber lidar com essas emoções. E a inteligência emocional é isso, é você saber gerir esses sentimentos. Sabe uma coisa também que eu não sei se acontece na sua atividade, mas eu vejo isso acontecer em vários ramos profissionais, de um cliente ou um paciente que procura por você, vai num primeiro encontro e depois desaparece, né? E eu acredito o seguinte, que é uma tremenda burrice você ignorar exatamente aquela pessoa que está querendo te ajudar, né? Então, tem muitas pessoas que somem quando você toca no ponto fraco daquela pessoa. Ei, se você tem um ponto fraco, você precisa de ajuda. Você precisa ser confrontado. E um profissional capacitado é a melhor pessoa para te ajudar a você sair desse buraco onde você se meteu. Então, eu aconselho você verdadeiramente buscar auxílio e buscar ajuda de quem pode ser teu amigo na hora que você mais precisa. E dentro trazendo a questão da saúde mental, hoje, nossa, nós temos assim coisas maravilhosas que a medicina oferece, sabe? Que a psicologia oferece, que a terapia ocupacional oferece. Nós temos medicações de primeira linha. Hoje nós temos psiquiatras que entendem, né? Antigamente, muita coisa era tratada igual, e hoje não. Então, assim, nós temos medicações de primeira linha, nós temos bons psiquiatras. Dentro de São Luís tem excelentes psiquiatras, nós temos uma vasta, sabe, um leque de abordagens psicológicas que as pessoas podem se beneficiar disso. Trazendo para a questão psiquiátrica, nós temos a medicação de primeira linha, nós temos a EMT, nós temos a ECT, nós temos tantas coisas boas para melhorar o estado psíquico, sabe? Agora, uma coisa eu te falo, Josué, não adianta você só tomar remédio se você não fizer psicoterapia. Né? Tu pode até achar assim, tá falando mais de psicologia do que da terapia ocupacional. Mas é porque não tem, na minha área, eu particularmente não trabalho sem um psicólogo, por exemplo. Como que, imagina essa xícara cheia de água, vamos supor que aqui dentro, aqui é você, né? Aí aqui dentro desse copo tem água. Essa água é o conflito que você passa. Quando essa água derrama e vem para o lado de fora, quem atua é o terapeuta ocupacional. Aqui fora tá as tuas atividades de vida diária, tá o teu trabalho, tá a tua relação com as pessoas, tá tudo isso. E aqui fora já está tudo bagunçado, porque dentro já está derramando aqui, já está vindo para o lado de fora. Como que eu enxugo aqui se não tem alguém trabalhando o interno? O psique, o teu conflito. Então, eu particularmente não trabalho sem o colega. Não trabalho mesmo. Porque quando eu não posso atuar, quando o psicólogo não pode atuar diretamente com o paciente por alguma questão, às vezes o paciente é um paciente que tem um transtorno que já é crônico e que não tem nem condições cognitivas de estar tendo um feedback com o psicólogo, mas ele vai ter os cuidadores, ele vai ter o responsável direto, e que eles também vão precisar ter habilidade emocional, inteligência emocional para poder lidar com todo esse contexto. Olha, eu diria uma coisa, diante de tudo isso que você está nos revelando aqui hoje,
que Deus perdoe aquelas pessoas que não são felizes e não sabem que existem outras pessoas felizes. Gente, esse mundo é tão bom se você viver uma vida correta, uma vida plena, e começa por você poder dar um sorriso. Você sabia que você fica mais bonita quando você sorri? Sim. Né? E quando você dá um sorriso, você está plantando, você está semeando algo e você vai ter uma colheita imediata. Então, se as pessoas soubessem como é bom você agradar, você ter gratidão por aquilo que fazem com você, eu vejo isso muito em supermercado. Quando eu vou a um supermercado fazer compra, aquelas pessoas que estão ali no caixa, elas têm horas ali lidando com pessoas que muitas vezes não são nada agradáveis, pessoas que são grossas ali. Então, aquela pessoa que está ali atendendo, porque é o trabalho dela, ela vai recebendo essas, vamos chamar assim, energias negativas, e quando vai chegando para o final do seu turno de trabalho, ela está tão carregada, tão cansada emocionalmente, que se você chega com ela e você diz que você tem um bom dia, que você tem um bom trabalho, muito obrigado por você me atender, você vê que parece assim um lampejo de felicidade, encontrei uma luz no fim de um túnel, muito obrigado, né? Então, hoje em dia as pessoas têm estado muito grosseiras no tratar um para com o outro. Parece-me que deixou de existir a amabilidade, a gentileza, né? E as pessoas não discutem mais sobre relacionamentos interpessoais, ou seja, é aquilo que eu acho, isso é o que está certo, então vamos deixar para lá. Mas olha, você precisa conhecer um pouco de inteligência emocional se você quer ter sucesso na sua vida, né? Mais uma pergunta a respeito dessas pessoas que vivem esses dramas diários. Como eu, paciente, posso perceber que eu estou adoecendo? De novo, a rotina, né? Quando você começa a perder a tua autonomia de algumas coisas, né? Quando você não consegue mais gerenciar coisas que antes eram tão simples. E algumas vezes, Josué, você não vai perceber. O ouvir também, quem está próximo, é importante. Porque, às vezes, se o nosso cognitivo tiver uma alteração, né, e eu cognitivamente não consigo perceber que eu não estou bem, eu tenho que ter a crítica de ouvir o outro. Né? Geralmente são os nossos sinalizadores, a nossa rotina, quem está próximo, qual é o feedback que esse pessoal está falando, o que eles estão trazendo para a gente, o que eles estão pontuando. Porque quem está entrando no processo de adoecimento, se ele não tiver um cognitivo de percepção, se não for uma pessoa que se observe, ela nem vai perceber isso. Ela não vai perceber. Se ela não percebe que o próprio comportamento, quando eu estou saudável, se eu sou uma pessoa que não olho para mim, para o meu comportamento, que eu, de fato, consiga perceber que eu tenho qualidades, tenho defeito, eu sou, de fato, uma pessoa com muita verdade no seu coração, ela, no processo de adoecimento, é que ela não vai ver mesmo. Né? As pessoas, de uma forma geral, não costumam ouvir ou perguntar a outros a respeito do seu comportamento. Ou seja, elas não costumam ouvir feedback. Isso. Eu creio que feedback é algo que nós precisamos ter regularmente de pessoas a quem nós confiamos. Né? É lógico que você não deve ouvir feedback de qualquer pessoa, mas você deve escolher 2 ou 3, vamos supor assim, conselheiros pessoais. Pessoas que você confie. Por exemplo, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, que você diga, olha, por favor, fale para mim quando eu estiver fazendo alguma coisa que eu precise corrigir. Né? Porque realmente passa desapercebido quando você faz coisas que são reprováveis diante da sociedade. Né? E uma coisa que eu percebo hoje em dia, nós falamos ainda há pouco de mídia, né? Mas hoje, com as mídias sociais que nós temos,
e as interações diárias que as pessoas estão sendo expostas a essas redes sociais, eu percebo que causam uma transformação na emoção do ser humano. E aí você vê caras e bocas que você não costumava ver há algum tempo atrás, né? São aquelas fotozinhas assim, né? Olhando de baixo para cima, de lado, enfim. E alguns Instagrams que a gente passa assim ao longo do dia, você só vê fotos pessoais, né? Não vê mais um cenário, você não vê mais uma praia, você só vê o ser humano como destaque. É como se tivesse sendo oferecido um produto no mercado, né? Então, eu pergunto, Ada, qual a influência que essa vida louca, midiática de redes sociais causam, essas interações que o ser humano ele tem diariamente, o que isso causa na emoção do ser humano? Você, como terapeuta ocupacional, você recebe muitos casos e eu sei que Sim. alguns desses são, assim, a síndrome de Marilyn Monroe, a síndrome de, enfim, algum astro do cinema, Brad Pitt e assim por diante. Você vê isso nos seus atendimentos? Sim, tem... não é só em atendimento, né? A gente vê o tempo todo. Já é considerado, né? Assim, já existe até tratamento, intervenções mesmo, para essa questão desse excesso de mídia social, né? Assim, de rede social, né? São novas identidades se construindo em cima de uma identidade, se você perceber, né? Porque, assim, eu tenho minha vida aqui, mas aqui, da tela para lá, é outra coisa. É filtros que a gente acaba utilizando, é uma historinha que a gente conta, sabe? Eu estou passando por uma situação extremamente difícil, mas ali na rede social está tudo muito legal. E eu nem ganho dinheiro com isso aqui, né? Porque quando ainda é uma fonte de renda, dá de entender, porque eu não chego no meu trabalho levando o meu problema pessoal, né? Quando é uma fonte de renda, eu nem te falo. Mas imagina aquela pessoa que nem recebe por isso e ela está desenvolvendo uma nova identidade em cima disso tudo. Ou seja, aquela identidade que a pessoa cria comprando o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar aquele que nem conhece. Exatamente. Né? Eu acho impressionante como algumas pessoas chegam ao cúmulo de fazer cirurgias só para poder parecer com alguém que é famoso, né? A gente vê isso em redes sociais hoje em dia, né? Os famosos sósias dos famosos, né? Então, eu creio que isso desenvolveu uma discrepância na mentalidade do ser humano, que elas não sabem mais quem são, as pessoas não sabem mais quem são, não sabem ser elas mesmas. E o excesso de rede social, né? A gente vê o quanto que hoje toma o tempo daquilo que de fato é significativo, né? Alguns pacientes, quando a gente está falando assim, um pouco de rotina, né, do trabalho, tudo, e uma coisa que a gente identifica muito é que às vezes a pessoa sai, não estou conseguindo produzir direito o que eu precisava no trabalho, porque o tempo todo eu estou ali, eu acesso alguma coisa, eu perco tempo falando ali no WhatsApp, ou então eu vou olhar o Instagram, não sei o quê, porque ali a dopamina ali é muito, muito grande, tu está passando e é tudo muito rápido, né? Você sabe uma coisa? Ontem, desculpa eu te interromper, eu tive num evento social e eu estava numa mesa redonda e eu percebi algo, que todas as pessoas da mesa estavam com seus celulares. Cada uma com o seu celular. E eu deixei o meu celular virado para baixo, em cima da mesa, e fiquei notando aquilo. E se você hoje for a um restaurante, você vai ver que famílias estão ali, mas cada um no seu celular. Ou seja, a vida deixou de ser real e agora é uma vida fictícia? É isso que geralmente acontece? É isso que você percebe? Sim, muitas pessoas conectadas o tempo todo. Não está mais tão interessante isso aqui. Pois é. Então, essa coisa de bate-papo que existia antigamente, antes da era do celular, né?
a conversa da família na porta de casa. Isso E tu sabe, não existe mais. Até mesmo para desenvolver a inteligência emocional, eu preciso ter contato com outras pessoas. Eu preciso ouvir aquilo que eu não gosto para poder dar para poder me explicar. Quando você está conversando aqui, que a pessoa está num assunto que não está interessante, desligo aqui e pronto. Deixa ela no vácuo, eu não preciso responder. Uhum. Diferente quando você está numa mesa, você está conversando, você está expondo a tua ideia, né? Você acha que você está certo naquilo, mas vem outro com outro argumento e te mostra que não, que é diferente, tudo. Ada, uma das perguntas, eu estou recebendo aqui encaminhado pela produção, uma das perguntas que veio dos nossos telespectadores durante essa semana para você, a pergunta é a seguinte: qual a diferença entre terapia ocupacional, fisioterapia e psicologia? Olha, cuidado com o que você vai falar aí com os seus colegas psicólogos e fisioterapeutas, né? Mas qual é a diferença? A terapia ocupacional, eu vou dividir em duas explicações, para usar o exemplo com o físio e depois com o psicólogo fica mais fácil, até para o entendimento. A terapia ocupacional, trabalhando com o fisioterapeuta, né, a gente coloca aí na reabilitação física, na reabilitação neurológica. O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar com um objetivo diferente do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele vai trabalhar exercícios de força, movimento ali, né? E o terapeuta ocupacional vai trabalhar a função. Então, imagina uma pessoa que quebrou o braço e ela está na fase da reabilitação, o fisioterapeuta vai fazer com que ele ganhe novamente essa força e o terapeuta ocupacional pode até usar o mesmo exercício, mas com um objetivo diferente. Porque o que a gente quer é a função, a gente quer que ele se alimente, a gente quer que ele volte a escrever, a gente quer que ele volte a vestir uma roupa. A gente busca sempre o máximo de independência do paciente. E trazendo para a psicologia, né, no consultório eu escuto muito isso. Qual é a diferença? Porque a gente acaba trabalhando com o diálogo ali, a fala, tudo. O psicólogo ele vai trabalhar conflitos, ele vai trabalhar questões muito, muito íntimas do paciente. Enquanto o terapeuta ocupacional é aquele exemplozinho da água, né? O que é interno é do psicólogo. E o que é externo, o que está ocasionando... o interno está bagunçando a minha vida aqui fora. O meu trabalho, a minha rotina. E as nossas intervenções vai ser aí. O terapeuta ocupacional, ele tem acesso ao conflito, a gente tem a capacidade de acolher, mas a gente não vai querer intervir, porque esse é o papel do colega. E que ele faz com muita excelência. De repente, eu vou entrar num assunto do qual eu não vou saber finalizar, fechar, e eu posso deixar o meu paciente muito mal, num conflito, ele ir para casa e acontecer uma tragédia. Você tem pacientes que você trata que tenham sido encaminhados por um psicólogo, até mesmo por um fisioterapeuta? Sim. Ou seja, as profissões aí, elas caminham juntas. Não é sempre. Isso? De mão dada. Não existe, Josué, um tratamento, um profissional único. Não existe. Numa régua, cada número tem uma escala ali né? A régua só é régua porque vai de 1 a um determinado número. Ou seja, como na medicina, se você vai procurar um médico, você procura o clínico geral, e aí ele identifica um problema, ele vai dizer, olha, você precisa ir ao cardiologista. Exato. O cardiologista é um médico, mas então aquele profissional que te atendeu vai encaminhar para o profissional correto. Exatamente. Né? Então, da mesma forma, alguns precisam de cardiologista, outros vão precisar de um oftalmologista e assim por diante. E ainda existe tanto preconceito, né? Eu não consigo entender isso, assim, o quanto preconceito ainda existe dentro desse contexto da saúde mental, sabe? As pessoas falam tanto da saúde mental, mas elas também esquecem do adoecimento mental, como quem se falar do adoecimento mental fosse algo imoral. Falar que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, que tem um outro transtorno, enfim, fosse algo... Gente, o que mais tem é gente com transtorno, sabe?
E não existe também essa questão, isso é ilusório, essa questão de normalidade. Se você for ver essa questão de normalidade, isso é um padrão criado ideológico, não existe uma normalidade. Cada pessoa funciona de uma forma, sabe? Com suas particularidades, com sua história. E cada história é única e é bonita para aquela pessoa, porque é a história de vida daquela pessoa. E histórias de vida são para serem levadas em consideração. Exatamente. Né? E você aprende com histórias de vida. Antigamente a gente fazia isso ouvindo as histórias de papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia. Hoje você tem livros, né? Você quer crescer na sua inteligência emocional? Assista filmes, leia livros, né? Não revistinhas, leia livros importantes. E uma coisa muito importante, desculpa te interromper, assim, é que as pessoas têm que entender que quando a gente fala de adoecimento, a gente fala de vidas. Um dia desse eu recebi uma moça no meu consultório e ela conversando, ela falou assim, mas eu tinha ansiedade e fiquei boa porque eu fui numa determinada profissional, né? E aí ela fez um método tal e eu fiquei boa. Aí eu falei, mas assim, porque a ansiedade faz parte da nossa vida. Todo mundo tem que ter ansiedade. Quem não tem ansiedade, não sei, tá ferrado aí, não tem amígdala. Tá faltando a amígdala ali, né? Porque uma pessoa que... a ansiedade faz parte, é por conta dela que a gente está aqui hoje, né? E aí, ela dizendo, não, mas eu tinha ansiedade, já tinha ido no psiquiatra, já tinha tomado medicação. E aí eu larguei tudo e fui nessa profissional. Tá tudo certo, não tem problema, só que ela não tinha ansiedade, pode ter certeza. O que ela tinha não era patológico. Não chegava, ela só não sabia lidar com algumas situações que aí, certamente, ela foi ali e resolveu. Mas, num processo de adoecimento, gente, essas formulazinhas prontas só vai ferrar cada vez mais a vida da pessoa. Só vai ferrar cada vez mais, sabe? Ficar tentando um método aqui, outro acolá. Procurem profissionais de fato competentes, que tenham uma graduação, que tenham ali estudos científicos que vai dizer, não, o caminho é esse aqui. A gente sabe que nem tudo, que não é somente sobre a ciência, que não é somente sobre... Né, existe toda uma outra questão por trás, mas a gente está falando de adoecimento. Se eu tenho uma febre, eu não vou, enfim, procurar... tomar um remédio para dor de barriga, vou tomar um remédio para febre, né? Com certeza, né? Olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero encorajar você a mandar perguntas aqui para o nosso programa. Manda aqui para a produção, eles vão receber a sua pergunta, seu questionamento, ou até mesmo a sua sugestão. Veja, nós falamos sobre inteligência emocional. Nós estamos aqui para desvendar os segredos da mente e nós trazemos profissionais altamente capacitados aqui para trazer orientação, trazer instrução para vocês, né? Nós temos trazido pessoas aqui que, na sua carreira, já têm tido anos de experiência, maturidade e que trazem para você, assim como a Ada está trazendo aqui para nós hoje, orientações assim importantíssimas, né? Então, eu quero encorajar você a encaminhar sugestão, né? Manda sugestão de tema aqui para nós, porque nós temos vários amigos que vão estar conosco aqui ao redor dessa mesa. E eu quero agradecer a Bortoleto. Bortoleto Cosméticos está com a gente também aqui, patrocinando o programa. Gente, a Bortoleto tem perfumes maravilhosos. Eu quero dizer para vocês que eu uso Bortoleto, tá bom? E a Bortoleto tem as melhores fragrâncias. Sabe aquelas fragrâncias que você costuma ver aí nos filmes e comerciais, as famosíssimas? Pois é, a Bortoleto tem. Então entra aí no Instagram, Bortoleto com 2 T's, tá? Bortoleto Oficial SLZ. Entra aí nesse Instagram e você vai ver as fragrâncias que tem a Bortoleto para você, tá bom? Gente, olha, hoje nós estamos falando aqui sobre inteligência emocional ligada aí com a terapia ocupacional e o adoecimento mental com as perdas de funcionalidade.
E não são só funcionalidades físicas. Eu quero destacar isso. Às vezes você perde funcionalidades emocionais, né? Tem gente, por exemplo, que perde a funcionalidade de sorrir, perde a funcionalidade de amar, de externar carinho. Então, isso são coisas importantes para o ser humano, porque nós somos seres sociais que fomos criados por Deus para vivermos em sociedade e estarmos unidos um ao outro e não nos isolarmos. Nós precisamos um do outro. E a inteligência emocional vai te ajudar a você poder atrair para perto de ti pessoas que venham querer te trazer crescimento, amadurecimento, prosperidade. É isso que nós buscamos aqui. E nós estamos no início de um novo ano, né? Esse novo ano, eu tenho certeza que vai trazer para muitos, para todos vocês, coisas maravilhosas, eu tenho certeza, porque eu estou sentindo algo diferente no ar. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que coisas que você tem esperado há tanto tempo vão começar a acontecer a partir de agora, desse novo ano, né? Então, essa questão de um adoecimento mental precisa ser revista por cada um de nós, porque você não nasceu para ser um doente mental, mas através da tua inteligência emocional e com auxílio de bons profissionais como a Ada, como o fisioterapeuta, como um psicólogo, como um psiquiatra, pode te ajudar. Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você tem almejado. Então, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa de hoje e eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês que estão conosco até agora, tá? Não te esquece, inscreve aí no canal, marca aí o sininho para estar sempre pronto, né? E eu quero agradecer a Ada aqui, que trouxe para nós coisas tão importantes para o dia de hoje, que é para você aprender a sair desse adoecimento mental, né? Então, se você sente que você precisa de ajuda, vai lá, Instagram, Ada_terapeuta. Leia os textos que a Ada colocou lá. São sensacionais. De repente você vai... Nossa, eu sou isso aqui, peraí que eu vou procurar a ajuda da Ada aqui, né? E você entra em contato e, Ada, olha, no oferecimento do nosso patrocinador, Bortoleto, eu tenho um presente aqui para você, que eu passo às suas mãos agora. Obrigada. Eu tenho certeza que você vai amar isso aí, porque uma vez que você passa a usar Bortoleto, você não vai mais querer outra coisa. Obrigada. Mas, Ada, suas palavras, suas conclusões aí para os nossos telespectadores que nos acompanharam aqui ao longo dessa última hora e que você possa abre teu Instagram, diz como é que você atende, qual a recomendação que você dá para as pessoas, o que você teria para nos dizer, para buscar uma saúde em inteligência emocional. O que a Ada Terapeuta tem para dizer para nós? A busca pela inteligência emocional é uma busca onde a pessoa vai atrás para ela conhecer ela mesma, né? A inteligência emocional não é para saber lidar com você, isso é uma consequência, né? É uma consequência. A inteligência emocional é para nós, é para mim, né? É individual, é subjetivo. Essa busca eu só posso buscar algo daquilo que eu entendo que eu preciso. Se eu não tenho cognitivo para entender que eu não preciso melhorar determinados comportamentos, que eu estou exagerando em determinadas emoções, eu não vou tentar me desenvolver nessa área. Então, é um mergulho dentro de suas próprias emoções, né? Tem os casos do adoecimento mental mesmo, né? Onde entra outros transtornos. E não é porque existe outros transtornos, assim, a gente falando aqui sobre uma questão de uma esquizofrenia, bipolaridade, as pessoas têm mania de achar que pessoas que têm esses transtornos, elas são totalmente meio que desagregadas. Uma pessoa esquizofrênica, ela tem sim um senso crítico sobre muita coisa. Ela não está em crise, ela só vai ter um cognitivo alterado ali da realidade se ela estiver em crise. Mas se ela não estiver em crise, também não for crônico, sabe? Então, assim,
ainda procurem estudar o que é o transtorno, o que é um adoecimento, o que é uma fase difícil da vida. As nossas emoções, elas oscilam o tempo todo, né? Muitos pacientes chegam até mim encaminhados por colegas e nem são pacientes para mim. São pacientes apenas para eu poder acolher e encaminhar. Tem muito colega que faz isso. Não, olha, eu te encaminhei, vê aí, o diagnóstico é esse, a situação é essa aqui. Sabe? Acontece demais mesmo. E tá tudo tranquilo, porque eu costumo dizer que é tanta gente que precisa de ajuda que não existe concorrência. Não existe. E se a gente está aqui é porque a gente tem que servir. Ninguém está no lugar errado. É isso aí. Tem gente que não serve porque não sabe servir, né? E nós nascemos para isso, para servir uns aos outros, né? A Ada hoje está aqui, é nosso convite, está servindo aqui a você, trazendo seus conselhos profissionais, para que você possa ter uma vida mais saudável, uma vida inteligente, né? Olha, feliz é aquele que se conhece. E se você realmente quer conhecer a si mesmo, comece a fazer uma meditação diária. Ao acordar de manhã, você costuma agradecer porque você acordou mais uma manhã? Você costuma agradecer ao final do dia porque você concluiu mais um dia, tendo saúde, fazendo as suas atividades diárias? Se por acaso alguma coisa está desregulada, você precisa da ajuda de um profissional. E aí é onde pessoas como a Ada vão entrar na sua vida. E José, estou falando isso daí, um dia desse, eu conversando com um paciente, aí eu falei assim, no final do dia, seja grato pelas coisas boas que aconteceram. Essa história de gratidão, isso aí não existe, não. Aí eu falei assim, sério? Ele, sério. Eu falei, então tá. Então, se não é algo que faz sentido para ti, não agradeça. Tu vai fazer o seguinte, tu só faz uma relação daquilo que deu certo. Aí ele, tá bom. É a mesma coisa. Aí ele, tá bom. Eu digo, pronto, ótimo. Então, tu só faz uma relação do que deu certo. Aí ele, tá bom. Porque, na realidade, agradecer, ser grato, é você perceber aquilo que deu certo. E não valorizar somente as coisas difíceis, né? Aí foi muito engraçado, porque ele disse, então tá, é só uma lista? Eu digo, só faz uma lista daquilo que deu certo. Tá bom, eu digo, ótimo. Aí eu aqui comigo digo a mesma coisa, mas tá certo. Sabe, eu costumo fazer o seguinte com as pessoas que eu atendo como coach. Eu digo, faça para mim uma relação. Em primeiro lugar, você precisa descobrir quem você é e não o que os outros dizem quem você é. Então, faz para mim uma relação com 30 características do eu sou. Como assim? Você começa dizendo, eu sou inteligente, eu sou bonito ou bonita, eu sou amável, eu sou querido, eu sou amistoso. Enfim, vai colocando coisas que você sabe que você é e não o que os outros dizem, né? E também faz uma outra lista. Faz uma lista de motivos de gratidão. Seja grato por mais um dia que você está vivendo, mais um dia que você tem pernas para caminhar, onde você tem liberdade para ir e vir. Então, quando você começa a fazer isso e você olha para dentro de você mesmo, você vai descobrir um mundo melhor. E é isso que nós queremos trazer para você e eu quero te convidar para estar conosco no nosso próximo programa. Olha, no programa da semana que vem, você não pode perder o programa da semana que vem, vai ser um programa internacional, só digo isso para vocês, vai ser internacional. Então esteja ligado aqui conosco, esteja preparado para que na semana que vem você possa participar da nossa mesa aqui. Não é redonda, é uma mesa retangular, mas você é muito bem-vindo para estar conosco aqui. Você pega o seu cafezinho e eu quero agradecer a Lemapes, a Alfa Term e a Bortoleto, que patrocinam o nosso programa, e quero agradecer também a Ada, que gentilmente veio aqui atendendo o nosso pedido, compartilhou conosco de coisas tão preciosas, tão maravilhosas.
E muito obrigado, Ada. Eu que agradeço. Pela sua No início eu estava participação. meio nervosa, mas fiquei mais tranquila do meio para o fim. Nervoso ficarei eu no dia que eu for ao seu consultório para ser atendida. O que eu faço agora? Mas, eu acho que você precisa passar pelos conselhos de um profissional, assim como a Ada. Gente, se você tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma sugestão, manda para nós e a nossa produção vai entrar em contato com você. Eu quero agradecer você por tudo, tá bom? E por ter estado conosco em mais um programa. Ada, muito obrigado por você ter vindo aqui, Obrigada. tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo episódio na semana que vem. Aguardo você. Esse é o Topcast Brasil. E não esquece, segue a gente lá. E segue também o meu Instagram, josuematos.1. Te vejo. Tchau!